Olá para todos, né? A gente então vai seguindo aí essa, essa apresentação, né? Que tem a ver com a educação sem distância, no tema Os Saberes da Escola Família. A gente já apresentou, já fez um primeiro vídeo, né? Que vai falar sobre as pedagogias, né? Dentro de uma espécie de tempos factuais. Então, a gente falou da escola tradicional, da escola tecnicista, novista e da escola crítica. E firmou naquele vídeo que a educação é uma ciência, a educação é um campo de estudo, né? E que e é importante pensar um pouco nesse sentido. A educação não nasce de um espontaneísmo, né? E que o fato de todos nós termos sido estudantes, né, alunos e alunas, tivemos nosso processo de formação, isso não implica de que a gente tem domínio dessa área, que é a área da educação, né? A educação, naquele vídeo, era para tentar mais ou menos apresentar todo um percurso histórico e firmar que o Marupiara está, então, se constituindo no movimento das escolas críticas e pós-críticas, certo? Eu espero que aquele vídeo tenha dado uma base para entender qual a escola que essas meninas estão matriculados, certo? Importante pensar naquele vídeo, por exemplo, assim, o que seria uma família da escola tradicional? E não mais o aluno no ambiente escolar. O que seria uma família? Como é que estaria organizada? Como é que seria constituída uma família, por exemplo, na escola novista? Né? O que é uma família da escola técnica? Que tipo de pensamento e organização ela tem de pensamento a partir disso? E todos os agentes da escola. Imagina, o que é um inspetor na escola tradicional? O que seria uma secretaria, uma biblioteca? O que seria uma biblioteca numa escola técnica? Então, a gente pode pensar em outros aparatos, outros organismos internos da escola, outros setores da escola para entender um pouco isso, né? Qual o sistema de comunicação da escola, né? Certo? Então vamos seguir. Aqui a gente vai ter um segundo tema, que então é a partir daquelas dimensões curriculares, pensar um pouquinho uma série de diagramas. Eu montei alguns diagramas para tentar, então, constituir esse hífen que é o hífen família e escola. Vamos lá, vamos seguir para a gente tentar ver então como é que a escola e a família entra nessa história toda. Vamos lá. Então vamos seguir aqui o nosso próximo movimento. Então a gente vai ter aqui o que a gente bateu de diagramas dos saberes. Escola, família, escola, hífen, família, interlocução dos saberes. Vamos pensar então como é que é a interlocução dos saberes nesse novo conjunto escola-família. A gente já apresentou lá naquele vídeo, né, que a gente tem 4 saberes, né, e as dimensões curriculares, lembra, né? O saber que era o conceitual, saber fazer técnico, saber fazer o, o saber ser, perdão, ético, o saber conviver e o saber político. Por que eu coloquei o saber conviver de verde, né? Porque, na verdade, o saber fazer e o saber ser eram das escolas, nasceram das escolas não críticas, lembra, né? E as outras, né? O saber conviver é já um constitutivo da escola crítica. Vamos ilustrar isso melhor. Ó. Vamos lá. Qual o campo de ação dos professores nesse formato? Né? Como é que é? Você tem o campo da ação, a professora. A professora é da escola tradicional, é ensinar o saber. Lembra disso, né? Ele tinha ele transmitiu o acúmulo dos saberes. O papel do professor e da professora no saber fazer vem da escola técnica, né? Que é o arranjador das contingências todas. Lembra disso, né? E na novista, o professor ou a professora é um facilitador. Então você tem na tradicional, ele é o detentor do conhecimento, na técnica ele é um facilitador e na novista ele vai então compor aí o ambiente escolar no sentido festivo, lembrem disso. Então o professor tem esse papel aí, tá bom? E aí vai se bater então essa composição dessas escolas não críticas. Aqui a gente vai ter uma outra estrutura, que é ação
do professor e da professora no que a gente chamou de escola crítica. Até aí a gente já falou sobre isso, né? Só voltar um pouquinho aqui. Na escola crítica você tem esse ambiente todo, que é o conceito, a técnica, a ética, né? Que seria, e a política, que seria o campo da escola crítica. Lembra que é uma correspondência entre o conceito e o saber, entre a técnica e o saber fazer, entre a ética e o saber ser, e o campo, a dimensão curricular política, que é do saber conviver. Lembrando sempre que política é do campo da convivência, certo? Um humano não vive sozinho, né? Não é possível isso. A gente é um sujeito social. Lá naquelas escolas, na tradicional, técnica e novista, a gente vai ter, portanto, aqui ó, o ensino e aprendizagem. Tem um sujeito que ensina e outro que aprende. Então tem um professor que ensina conteúdo, ensina técnica e estimula o sujeito a se sentir mais acolhido, mas parte sempre de um sujeito que ensina e que aprende. Na escola crítica não, a gente tem a fundação do IFEM, ó. Um detalhe bastante interessante aqui, ó. Tá bom? O sujeito que ensina também aprende, e o sujeito que aprende também ensina. Interessante, então a gente tem um, um dialogismo aqui constituído, tá bom? E aí tem um novo campo. Então até aqui, ó, toda essa estrutura que a gente mostrou é uma síntese daquilo que a gente viu na outra apresentação, quando a gente apresentou as escolas todas. E os conteúdos? Os conteúdos também têm categorias. Então a gente vai apresentar 4 categorias de conteúdos aqui e ver como é que esses conteúdos então correspondem a essas estruturas todas. A gente tem o que se chama de conteúdos factuais. Eu usei o conto factual, né? Eu usei, né, para minha apresentação anterior. Eu falei, então, a escola nasce depois da Revolução Francesa. Né? Eu pego um fato, um momento histórico, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, momento histórico. Na era Vargas, a escola técnica surge, então, né, são um conhecimento que seria factual. A gente também tem os conteúdos conceituais. Então, factual, o conceito já é mais elaborado, o conceito é uma representação, né? O conceito de transformação, o conceito de sociedade, percebe? Vai pensar um pouco nesse sentido. O procedimental, que, imagina, o procedimental é, fazer uma redação, fazer um gráfico, fazer um seminário, organizar uma apresentação, montar um PowerPoint, ó, isso aqui tudo tem a ver com elementos de procedimento, né? Organização, né? O, esses procedimentais aí de construção das coisas todas. E o atitudinal, que é ser responsável, ser atento, ser cuidadoso, escutar o outro, certo? Esses são conteúdos, são categorias de conteúdos. Então, o que é interessante? Então, a gente tem aqui os saberes, saber fazer, ser e conviver, que é uma categoria, lembrando de onde eles vão surgindo, de um período. Você tem, então, as dimensões do currículo, que é mais do que meramente um saber. A dimensão, ela tem um componente né, mais inteiro, mais interno, né, mais preciso aí nesse sentido, também compondo. E a gente vai ter, então, as categorias de conteúdo, certo? E como é que elas se correspondem? O conceitual, ela se divide nesses dois, o factual e o conceitual. Então, a dimensão curricular conceitual, que é do campo do saber, é saber fatos e conceitos. A técnica é procedimental. E a atitudinal vai estar no campo da ética e da política, certo? Ou seja, eu ser honesto, ser respeitoso, fazer as coisas no tempo, dividir com o outro, né? Então, no campo da atitude. Tem muitas escolas que elas banalizam essa estrutura, então dão nota de comportamento. Né? Comportamento é uma coisa bastante complicada, porque o comportamento é um elemento idealizado, né? Mas enfim. Perceberam? Então você tem os saberes, as dimensões curriculares e a categoria de conteúdos. Basicamente, os conteúdos todos giram em termos dessas 4 categorias básicas aqui. Ó. Importante destacar aqui que a gente vai ter, então, nessa estrutura inteira aqui, ó, crítica, com essas dimensões, que elas se espelham nos saberes. E com esses conteúdos, a constituição que a gente chamaria, então, da escola construtivista e sócio-interacionista. É interessante pensar. Isso aqui não é uma escolha. Eu quero ser ou não quero ser.
O construtivismo, a escola construtivista, ser construtivista, vamos pensar assim, não é uma escolha. Porque eu só construo com o outro. O conhecimento só é na base da troca, não tem outro jeito. E na interação. Eu faço parte desse mundo. É desse mundo que a gente está vivendo. É aqui agora que a gente está vivendo. E eu, Ronaldo, vou entender ou não esse mundo? Vou suportar ou não esse mundo? Vou ter mais possibilidades de leitura desse mundo quanto mais eu trocar com alguém. Quanto mais eu interagir com alguém. E quanto mais eu conseguir refletir criticamente sobre as coisas que eu vivo. Certo? Então, a gente tem aqui, então, uma nova introdução daquela última apresentação, que está mais sistemático agora, introduzindo os conteúdos. Então, vamos seguir aqui. A gente vai ter, então, de novo, o campus dos saberes, que a gente já falou, certo? Já explicamos por que verdinho, lembrando dos saberes. Você tem uma outra estrutura que são as dimensões curriculares que corresponde a esses saberes como uma espécie de lugar, né? Quando a gente fala de conceito é saber. E você vê que até agora eu não usei a palavra conteúdo, né? O que é conteúdo, né? Então, quer dizer, interessante a gente pensar. O Mano Piara ensina conteúdo? Como ensina conteúdo? Você, como é que uma escola não vai ensinar conceito? Não vai ensinar a fazer coisas? A ética é um conteúdo, a política também é um conteúdo, a técnica é um conteúdo. Né? Aqui tem escolas que não se preocupam com a ética e nem com a troca. Né? Então vamos lá. Um professor e uma professora do Colégio Mano Piara, e, portanto, ele vai então ser, vamos chamar, responsável, ele vai atuar em quais saberes? E os responsáveis? Chama de responsável o pai, a mãe, o cuidador, a cuidadora, né? Aquele que fica com esses meninos, com essas meninas. Interessante pensar, né? Do lado de cá nós temos o aluno, a aluna, o estudante, e do lado de cá a gente tem o filho e a filha. Tudo bem? Então vamos aqui pensar nesses dois campos. Os professores e as professoras, eles vão, portanto, essencialmente trabalhar os quatro saberes e, obviamente, os quatro conceitos, as quatro dimensões. Então, o professor e a professora ele tem uma responsabilização no desenvolvimento desses saberes e no desenvolvimento, portanto, dessas dimensões curriculares. Certo? Se o professor de matemática põe alunos para fazer junto, ele está trabalhando o conceito de convivência. Né? Se ele coloca alunos que sabem com quem não sabe, faz ou não faz, a própria ideia de seminário, olha que interessante pensar aqui. Então, todos os professores trabalham essas dimensões desses saberes. Tem outros saberes, é importante a gente dizer isso, que a gente só tem 4 saberes, tem outros saberes, né? Que a gente podia falar de... E os saberes, eles não são isolados, né? O saber fazer está associado ao saber ser. Então, por exemplo, saber fazer um trabalho em grupo está lá no campo da convivência e no campo da ética também. Os saberes, eles têm intersecções entre eles, certo? Mas aqui está certo. Então, assim, papel da escola, a escola que tem que ensinar os saberes todos, claro. E as famílias, como é que a gente entende nesse diagrama? A gente vai entender que aqui é possível. Vamos pensar agora atualmente. A gente está no campo do possível. A gente entende que um responsável, o pai, a mãe, enfim, quem está cuidando desses meninos, dessas meninas aí no dia a dia em casa, né, propriamente dito, né? A gente entende que tem uma dimensão do possível de ensinar conceito e técnica. Mas para a gente espera muito do campo da ética e da política. Um professor, então vou melhorar, o professor ou a professora vai desenvolver esses 4 saberes e esses 4 dimensões curriculares. E a gente tem uma expectativa que a família desenvolva a ética e a política. O sujeito ético e o polis, que ele troque, que ele converse, que ele troque com o seu professor, que ele faça as coisas, que ele seja organizado. A gente não pede para que um pai ou uma mãe saibam os conceitos e as técnicas. Saiba ler um gráfico, construir um gráfico, fazer uma redação. Lógico que não. Saber o que é calcular pH, imagina. Né? Isso não tem o menor sentido. Explicar quais são a relação entre solo e clima em geografia. Claro que não. É possível que você domine, não é uma expectativa, mas nessa aqui a gente tem. Eu vou juntar a lâmina anterior, né, que foi aqueles outros gráficos, com esse. Então vamos
juntar tudo aqui agora num só, tá bom? Então tá aqui o campo do esperado, certo? Das dimensões. Tudo bem? São as dimensões que a gente tem do esperado, tá bom? Então, para afirmar de novo, ó, a gente espera que um pai e uma mãe façam isso. Eu não consigo fazer lição com meu filho, não sei fazer uma equação de segundo grau, conceito. Eu não sei construir um gráfico de parábola, técnica. É possível que você consiga, mas está no campo do possível, não está no campo do desejável, da expectativa, não. Mas a gente espera que do campo ético e político, sim. Então a gente tem aqui, ó, vamos juntar lá. Naquela primeira lâmina a gente tinha os saberes, olha lá, saber, conceitual, toda essa configuração. Lembra que a gente falou do conceitual e das dimensões de conteúdo? Estavam aí. Olhando para essas três estruturas, como é que a gente vai juntar? Como é que a gente, então, corresponde os professores e as famílias? Então, vamos lá. Professor e professora. Então, fazendo uma segunda leitura. A gente espera que o professor e professora, então, desenvolva os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. O que eu estou querendo dizer é que um professor ou uma professora da escola crítica e pós-crítica, ele tem como premissa desenvolver esses conteúdos. E esses conteúdos correspondem a essas dimensões curriculares. E essas dimensões curriculares estão inspiradas nesse saber. Certo? Então, peraí, Ronaldo. Então, é papel do professor fazer com que o meu filho seja responsável? Sim. Que o meu filho troque coito? Sim. Você vê quando está na escola, o aluno levanta a mão para tirar dúvida. Ah, o aluno, meu filho tem direito a tirar dúvida quando ele quer. Não. Não é outra hora que ele quer. Ah, mas meu filho e minha filha vai ficar de obrigação porque ele não fez os gráficos. Sim, porque faltou desenvolvimento de procedimento de atitude. Que são as dimensões. Meu filho falou assim que ele quer fazer o trabalho sozinho, o professor não pode obrigar ele a fazer o trabalho curto. Lógico que ele pode. É da dimensão política, do campo da convivência. Certo? E dos responsáveis? Família, né? Como é que a família trabalha? Você quer só a escola? Claro que não. Né? Porque a gente está falando de um campo da sociedade. A gente entende que os responsáveis desenvolvem a atitude. É de responsabilidade o desenvolvimento do conteúdo das atitudes. Ou seja, os professores desenvolvem as atitudes, ou seja, é papel do professor e da professora desenvolver esse conteúdo que está constituído na ética e na política, no saber ser e como saber ético, hein? Ser um sujeito ético, ser um sujeito política a gente pode chamar de moros, de moral também, ética e moral, se quiser colocar, também pode ter uma correspondência. Tá bom? Aqui, ó, gente, é uma expectativa, eu acho que está no campo da responsabilidade do responsável, vai ser mais ou menos fazendo uma redundância. Certo? Então, vamos lá. O procedimental, bacana se conseguir desenvolver. O conceitual e o factual. Esses conteúdos a gente desenvolve. Isso é papel do professor e da professora. Então, pensando no momento atual que a gente está vivendo, qual a expectativa que a gente tenha? É que o seu filho, sua filha, esteja pronto para a aula, que ele está com o material do lado dele organizado, que ele escute o professor. Se ele não conseguir entender a matéria, que você estimule ele a procurar o professor para conversar. Se ele esqueceu de fazer alguma coisa, está no campo da atitude, falta de ética. Se teu filho ou tua filha copiou o trabalho do outro, se ele não se organizou para isso, né? Se ele diz uma inverdade. Isso é uma expectativa que a gente tem da família. Ou seja, o professor ou a professora vai cobrar a atitude, a ética. É o que a gente espera da família. Ah, eu não consigo dar conta, tá cheio de coisa para fazer, lição para fazer e tal. Obviamente, lembra que são alunos de sexto ano, que tem 10, 11 anos ou 10, 11 anos de idade, meninos e meninas, e tem lá os alunos do ensino médio. Mas todos os alunos, na sua fase de formação, vão ser mais ou menos responsável, mais ou menos organizado. Organização, você já fala, uma organização é um procedimento, mas organização também é atitude. Eu tenho uma organização, um material organizado, é uma atitude ética, responsável, cuidadosa com o outro. Certo? Então, acho que esse diagrama vai apresentar um pouco a expectativa que a gente tem nos tempos atuais e também quando a gente voltar para a escola presencial. Né?
Meu filho está com dificuldade no conteúdo conceitual, ele não entendeu muito bem aquele assunto factual, ele não lembra dos nomes das substâncias, né? Ele não lembrou que H2SO4 é ácido sulfúrico, que é um conteúdo factual, uma relação entre fórmula aí, né? Mas veja, ele organizou, ele fez, ele produziu, né? Olha, tá tendo lá, ele fez a tabela, né? O gráfico, mas a questão da atitude, escutar, trocar, que o mundo não gira em torno, isso é muito importante. Uma atividade tipo prova, olha que interessante. O cabeçalho bem feito, fazer a letra legível, isso é uma atitude ética, extremamente ética, cuidadoso com o professor, é poli também, é no campo da convivência. Existe o campo da convivência entre os alunos e as alunas, existe o campo da convivência também entre o professor e a professora. Entre o aluno, a aluna com o professor e com a professora. Existe o campo da convivência entre o filho e a filha com o pai e com a mãe. Certo? Arrumar a cama em casa é uma atitude ética, tanto quanto cuidar do material didático. Olha que interessante. Ter o livro bem organizado, limpo, é uma atitude ética e também é uma atitude do saber conviver. Ele considera o outro na convivência, certo? Ou, portanto, aí a gente pensa aqui, ó, vamos voltar só um pouquinho. Esse campo, então, da atitude, que é do campo da ética e da política, a gente vai entender um pouco algumas questões, ó. Que ele seja pontual. Isso é uma coisa muito interessante. Tem duas palavras que eu tenho reforçado muito com os professores, que é disposição e disponibilidade. Estar disponível, né? E disposto, né? Pontual. Polido, ser respeitoso. Isso é uma coisa super importante nas relações entre família e escola, entre aluno, professor e professora, entre todos. A polidez, né? Capricho, fazer o melhor possível, dedicação, persistência. Isso é uma coisa super importante, por exemplo, em matemática. Ah, não consegui fazer e larga. Está no campo da atitude, é um conteúdo de atitude que tem que ser desenvolvido. Altero, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? Por exemplo, os professores e as professoras, todos nós aqui da escola, a gente está sofrendo com a questão. A gente também está preocupado com nossos entes queridos, né? E, e o aluno fala, mas só eu sofro porque eu estou com dificuldade, porque você não me ouve. Calma, do lado de cá também tem um coração que bate aí. Ouvir, ser justo, certo? São constituições que a gente poderia então formalizar aqui, que, olha que interessante, a família e a escola trabalhando o campo da atitude é um hífen de constituição. Tudo bem? Os hífens da educação. A gente está quase chegando ao final aqui. Olha que bacana que a gente vai ter, então, portanto, na escola, a partir da escola crítica e daquilo que a gente vai constituindo. Existe um hífen super importante, que é o hífen ensino-aprendizagem. Aqui é uma coisa bastante interessante. Eu ensino e o outro aprende, mas quando o outro também, quando eu ensino, o outro aprende também ensina. Existe uma espécie de relação entre os dois aqui. Aluno bom não é aquele que fica quieto, é aquele que troca, né? É importante a gente pensar que o hífen é da escola crítica, da condição da problematização. Aqui é do espaço democrático em relação a isso. Não é só essa pessoa que está certa. Tem essa pessoa do lado de cá também. Né? Muitas vezes a gente assiste seminário dos alunos, que os alunos estão lá ensinando. E a gente está aprendendo. A gente aprende muito com o filho e com a filha, a gente fala isso. Portanto, a gente está no campo da aprendizagem e o filho e a filha está no campo do ensino. A gente aprende muito com o aluno com o aluno. Por que aprende com o aluno com o aluno? Porque a gente idealiza um conteúdo e às vezes não dá certo. É, no, é, no, é nas perguntas, nas questões dos alunos que a gente vai também aprendendo. Quem ensina muito, aprende muito. Né? Um segundo hífen importante, pedagógico, a relação entre pedagogia e educacional. Aqui é uma coisa muito importante. Na escola tradicional só se valoriza o conteúdo, campo do saber. Na escola que leva em consideração a educacional, o saber ser e conviver também são importantes.
Vamos pensar hoje. Hoje é mais importante um conteúdo do campo do saber ou a questão emocional do aluno? Do campo da hoje o conteúdo que a gente mais valoriza é o campo da convivência. Agora volto a dizer de novo, a gente está convivendo. Hum? Um outro hífen, educador, educadora, hífen estudante. Isso também é um outro hífen que se constitui. O ensino-aprendizagem tem a ver com os assuntos que circulam. Né? Tem muitos alunos que trazem informações para a gente sobre o coronavírus, sobre informações de técnicas de mexer, por exemplo, no computador, que a gente aprende com eles. E esse hífen é fundamental. Não existe professor e professora sem aluno. Acho que isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo pensar, né? Ah, a escola sem aluno não tem escola. Então esse hífen é um hífen importante também. Esse hífen tem que ser muito preservado. Tem muita gente que atrapalha esse hífen aqui. Toda vez que alguém entra no meio disso, a gente não pode entrar no meio disso. Coordenação pedagógica não pode ficar enchendo o saco aqui. Os agentes externos não podem atrapalhar esse processo, porque senão a gente atrapalha esse processo e atrapalha esse processo. O outro que a gente vai constituir aqui é a relação família-escola, que é esse que a gente está fundando agora. Eu tenho um sentimento muito interessante que eu queria compartilhar rapidamente com vocês, que é, hoje eu acho que esse hífen está se constituindo. O fato dos filhos e as filhas ficarem em casa, esse hífen está se constituindo. Muitas famílias do Mauro Piara têm colaborado muito com esse IFE, trazendo ideias, pressupostos, ajudando, trocando com a gente. São pouquíssimas famílias que ainda não constituíram um IFE, que entende que assim, a escola tem que fazer, porque a escola que tem que dar conta, a escola que tem que resolver esse problema. Ou seja, toda vez que ela faz isso, ela rompe esse processo. E aqui a gente vai ter que pensar que não é assim que funciona. Né? E o último IFE é a relação entre escola e sociedade. Esse hífen é fundamental. A escola não pode se aparatar desse hífen. A escola é a relação entre a sociedade e a sociedade que constitui a escola. Né? Imaginar que, mais do que nunca hoje, né, como as coisas influenciam. Imagina que o que a gente vive na sociedade influencia nos processos de formação. Então terminamos aí, esse é o segundo vídeo, né? Só para a gente entrar então para uma última frase. Um fragmento seria: a disposição e a disponibilidade, ou a mera intenção em ouvir e trocar dúvidas, ideias, formas de fazer com as pessoas, em princípio, é refletir. Refletir não é ficar repetindo, decorando, não. Quanto mais eu tiro dúvida, quanto mais eu troco ideia, quanto mais formas eu troco, mais eu reflito. Ouvir pontos de vista não pressupõe aderir e, consequentemente, incorporar determinações de mudança do seu fazer. Quando eu troco com o outro, não significa, quando eu trocar e ouvir as pessoas, significa então que eu tenho que incorporar o que as pessoas estão falando, como se fosse alguém que manda. Né? Ouvir é um modo de refletir, não necessariamente incorporar o que o outro diz. Ora, por que uma pessoa que faz parte do colégio Malpirara deve ouvir e refletir? Olha o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa que faz parte. Hoje, não é só professor e aluno que faz parte. Não é só a secretaria, não é só a recepção. A pessoa que faz parte somos todos nós. Família e escola hoje. Mas por que essa pessoa deve ouvir e refletir? Ora, porque ouvir e refletir é a essência da escola humanista, construtivista e crítica. Ouvir o outro, trocar com o outro, é um pressuposto da construção da escola que a gente está fazendo. O hífen da expressão ensino-aprendizagem significa que existe troca, modificação, alteração, relação, escuta entre os pares que trocam seus saberes. O hífen garante a troca de saberes. Com efeito, acreditamos que fazemos hífens entre alunos, alunas, professores, professoras, com o humano. Fazer hífen deve ser uma premissa não somente da escola, mas de todas as pessoas do mundo. Termino então aqui a conversa com vocês, esse segundo vídeo, né, que a gente propôs aí um pouco desses diagramas, né,
E a gente vai, então, pensar um pouco na educação e no caminhar, refletindo juntos sobre esse processo todo, que é um processo que a gente tem vivido hoje. Antes da quarentena, a gente tinha uma escola que era presencial. Estamos fazendo, olha que bonito, a gente está refletindo, problematizando o nosso percurso. Antes, a matriz da educação escolar era a escola. Veio o período da quarentena, que é o que a gente está vivendo agora. Vem a quarentena. A gente sai do presencial e vai para o remoto. As atividades pedagógicas viram remotas. A matriz da educação passa a ser a casa, não é mais a escola. Em breve, a gente vai ter um período de fim da quarentena, pós-quarentena, que vai ser parte presencial, parte remota. A gente não vai simplesmente todos irem para a escola de uma vez. Há de ter uma fase. E a matriz da educação vai ser a escola e a casa. E por fim, a gente vai ter então as novas vivências, as novas experiências que a gente vai viver. Espero que não sejam novas quarentenas. Porque a gente viveu todo esse processo, então a gente vai ter o que a gente está chamando de novo presencial. Não é mais esse presencial que está aqui. A gente viveu a sociedade. A gente viveu a escola IFE em sociedade. A gente viveu a escola IFE em família. E a gente espera, de fato, que a gente construa então uma nova matriz: educação, escola, casa. Forte abraço para todos e a gente vai então ter um terceiro e último vídeo que vai partir da problematização desse percurso que a gente colocou aqui. Até mais.